Eu nem queria abrir os olhos. Porque eu não sabia o que ia ver, o que ia sentir ou descobrir. Eu estava totalmente confuso, abalado. Mas eu estava vivo. Vivo. De repente, eu senti o combustível pingando em mim. E eu me arrastei para fora. Literalmente, eu me joguei para fora do avião. Com tanta gasolina espalhada por todo canto, o fogo é o maior perigo. Eu precisava cair fora dali. Mas não podia mexer as pernas. Eu não conseguia fazer nada com as minhas pernas. Apesar de tudo, eu tinha saído do avião e aquilo tinha virado um pesadelo. Pelo menos eu estava a uma distância segura do avião, de uma explosão. De repente eu pensei, socorro. Eu tenho que mandar um sinal de socorro. O avião virou uma bomba relógio. Mas o rádio a bordo talvez ainda funcione. Ninguém sabe onde ele está, nem que sofreu um acidente e que está gravemente ferido. Ele precisa pedir socorro. Eu me lembro que fiquei apavorado quando pensei em me arrastar de volta até lá. O avião tinha se transformado num objeto de terror. Mayday, Mayday, Mayday! Mayday, Mayday! Mas o rádio não funciona. O aparelho estava fervendo. Porque a queda tinha provocado um curto-circuito nas baterias e tinha literalmente fritado minha única possibilidade de sobrevivência, o rádio de emergência. Eu pensei, voltei até esse inferno para nada. Isso não é bom. Tenho que cair fora daqui, ficar o mais longe do avião que eu puder. E aí veio a dor. A dor de Greg estava mascarada pelos hormônios liberados em seu organismo, como resposta de defesa ao trauma. Mas esse tipo de analgésico natural funciona apenas por um tempo. E agora, Greg sente a dor provocada pelos ferimentos. Era uma dor que eu nunca tinha sentido antes. Eu nunca tinha sentido uma dor que chegasse nem perto daquilo. Então eu vi, quando eu me arrastei, que meus pés faziam assim. Minhas pernas pareciam uma grande geleia. Quase todos os ossos das pernas e pés de Greg estão quebrados. Ele está tendo hemorragia interna devido aos ferimentos e já perdeu 2/4 de sangue. Mais 1/4, ele ficará inconsciente perto da morte. Comecei a usar meus braços como se fosse uma tartaruga, só que deitado de costas, um depois do outro. E me arrastei o mais longe possível dali. A situação era crítica. Havia muitos animais que poderiam matá-lo. Escorpiões, cobras, elefantes, leões e hienas. A morte poderia vir de qualquer direção e a chance de resgate era remota. Se eu quisesse escapar dali, eu teria que me virar porque eu estava sozinho. O preservacionista Greg Rasmussen está paralisado pela dor há mais de meia hora, desde que seu avião caiu. Eu via muito claramente que qualquer coisa que eu fizesse, eu teria que calcular.
para saber se deveria fazer ou não. Eu sentia muita dor nos tornozelos. Era como se eles fossem explodir. Eu estava usando botas e é claro que não tinha espaço para as pernas incharem. Havia muitos animais que poderiam matá-lo. Escorpiões, cobras, elefantes, leões e hienas. A morte poderia vir de qualquer direção e a chance de resgate era remota. Se eu quisesse escapar dali, eu teria que me virar porque eu estava sozinho. O preservacionista Greg Rasmussen está paralisado pela dor. E pensei que aquilo realmente tinha acontecido como eu tinha previsto. Estava quente e seco. Não havia nenhuma umidade no ar. Eu não tinha bebido o dia inteiro porque um elefante tinha destruído os canos de água em nossa base. Aquilo não era como sentir sede. Era mais como estar sendo torturado. Ficar tudo tão seco que a sua pele parece outra coisa. A textura da pele muda. Totalmente exposto ao sol, Greg está desidratando de uma forma perigosa, perdendo quase 1 litro de água por hora. Se ele não agir rápido, poderá estar morto antes do fim do dia, a não ser que seus vizinhos o matem antes. Eu estava caído lá e me lembro que bem perto tinha uma árvore seca, quase morta. Aí um abutre se aproximou e pousou nela. Eu pensei, ainda não estou pronto. Eu estava deitado lá e ficava ouvindo o combustível do avião pingando. Aquilo era uma tortura. Era como se ele estivesse falando: estou aqui, não chega perto que eu vou explodir. Greg logo sofrerá alucinações. Ele está sendo cozido pelo calor. Sua pressão sanguínea está caindo, seu pulso está acelerado e ele está ficando tonto. Ele sabe que precisa sair do sol agora. Eu estava fervendo. Eu olhei para o avião e aquela sucata era o único abrigo em toda a área. Resolvi, com fogo ou sem fogo, eu tenho que voltar. Eu vou voltar para o avião. Foi aí que eu ouvi os elefantes. Eu pensei, sem pânico, nada de pânico. Não entre em pânico, senão você morre. Eles estavam vindo bem na minha direção e o som era cada vez mais alto. Neste momento, o conhecimento de Greg não o conforta muito. Ele sabe bem como os elefantes podem ser perigosos. Se eles detectam você no momento certo, isso é bom. Se eles detectam você tarde demais, aí é um problema. Porque você está no raio de alcance deles. E eu pensei, se o vento estiver na direção errada e eles não me virem até o último minuto, eu vou ter problemas. Dava até para ouvir o som deles farejando o ar. De repente, eu ouvi aquele som imenso. Eu lembro que pensei, não me esmague, por favor. E senti um medo terrível dele me esmagar. Mas, para o alívio de Greg, os elefantes sentem que há uma coisa estranha no caminho e recuam. Eu quase chorei naquela hora. Mas percebi que eu não poderia chorar, mesmo que quisesse.
Eu não tinha líquido no corpo para formar as lágrimas. Na África, quando chega uma mensagem que alguém está perdido, todos param o que estão fazendo para ajudar na busca. O tempo é essencial. A savana é muito mais perigosa depois que a noite chega. Eu tinha a certeza de que ele estava vivo, mas sabia que não por muito tempo. A cada minuto que passava, eu ficava cada vez mais preocupado. Quantos estão ajudando na busca? Uns 15. Nossos guardas florestais e alguns fazendeiros. Um piloto de Vitória Falls veio com seu Cessna. Tínhamos que encontrar o Greg. Se ele tivesse sobrevivido à queda, ainda havia os animais selvagens que podiam matá-lo. As chances de ele estar vivo eram cada vez menores. Cinco escoteiros e seus líderes enfrentam uma das trilhas mais difíceis do Grand Canyon. Cara, que calor. Mas logo estarão à mercê de uma onda de calor inesperada. E à medida que a água acaba, o que começou como uma aventura divertida, rapidamente se transforma em uma luta pela sobrevivência. 3 rapazes de 15 anos arriscam a vida em uma corrida desesperada para encontrar água. Depressa! Dia 1. 8 da manhã. Após acamparem por uma noite perto da borda norte do Grand Canyon, 5 escoteiros de Utah estão prestes a fazer sua primeira descida até o fundo do desfiladeiro. 3 dos meninos são grandes amigos. É bacon? É. Mark Cons, de 15 anos, é escoteiro há 4 anos. Terminamos desses hoje cedo. Isto aqui é pro grande café da manhã de amanhã. Nesse calor, eles vão ficar sem água antes de chegar lá. Enquanto andávamos, só conseguimos pensar no rio, em chegar no rio. Mas os garotos estão prestes a descobrir que o calor escaldante não é o único perigo que enfrentam. Dave, não se mexa! Tem um escorpião nas suas costas. Uma picada poderia paralisar David. Fica parado. Cuidado! Será que isso mata? Sei lá. E também nem quero descobrir. É um lembrete de como o desfiladeiro é hostil. Além dos escorpiões, há milhares de cascavéis. Pisar em uma delas seria muito fácil. E ser picado aqui, a quilômetros de ajuda médica, pode ser fatal. Vamos indo, então. Tô bem. Vamos. De volta ao desfiladeiro, Guy está tão desidratado que mal consegue se mover. Agora ele está à mercê do desfiladeiro e de seus habitantes. Tinha uma cascavel bem grande a poucos metros de mim. A cascavel diamante ocidental é uma das cobras mais agressivas dos Estados Unidos. A picada de uma cobra adulta pode liberar veneno suficiente para matar em apenas 6 horas. Eu me lembro do sentimento de medo. A cobra se virou e percebeu o calor do meu corpo. Guy está tão fraco que não consegue se mover para fora do alcance da cobra. E essa experiência durou cerca de 1 hora enquanto a cobra estava lá. Finalmente, a cobra se afasta. Quando 2 antigos namorados da faculdade partem para uma viagem única, eles não têm ideia de que acabarão lutando por suas vidas. Dave! Perdidos na floresta sem comida ou água, eles são presas fáceis para os predadores. Chris tem alguma coisa aqui. Sem esperança de resgate, Você tem certeza disso? resolvem tirar suas próprias vidas. Nós íamos morrer lá. Ter o controle sobre quando morreríamos é tudo que tínhamos.
A floresta amazônica no Brasil é uma das últimas grandes áreas selvagens que existem. Lar da maior variedade de insetos, pássaros e mamíferos do mundo. Para Dave Boyer e Crystal Ramsey, é uma viagem inesquecível. Você acredita nisso? A gente realmente está aqui na Amazônia. Você sabe que mantenho minhas promessas. É a realização de um sonho que eles tinham há 2 anos, quando eram um casal. Cristal e eu namoramos por cerca de 3 anos e éramos absurdamente próximos um do outro. Um dia a gente estava conversando sobre nossas paixões e eu perguntei a ela se pudesse ir a qualquer lugar do mundo, qual seria? A base deles é uma pequena cabana no coração da floresta tropical. Ao redor, há uma rede de trilhas sinalizadas pela floresta. Dave e Crystal passam os primeiros 2 dias conferindo as mais curtas, então decidem que estão prontos para encarar a mais longa. É conhecida como a Trilha Branca e se estende por cerca de 5 quilômetros da floresta tropical intocada. Dia 1. Dave e Crystal partem de manhã com água suficiente para uma caminhada de 3 horas. Saímos pouco antes das 10 horas e esperávamos voltar a tempo para um almoço meio tarde. Eles passaram 2 anos lendo sobre a floresta, mas nada os prepara para a realidade. Assim que a gente entrou, começamos a ver mais do que jamais tínhamos visto. Tipo morcegos e diferentes tipos de insetos que nunca tínhamos visto, foi uma manhã fantástica. Eu estava animada. Dave, olha. A gente não via mais nada. Estávamos muito focados em explorar e ver a floresta tropical. Não nos demos conta dos perigos de tudo aquilo. Estão tão absorvidos pelo que veem e pelos sons da floresta que não percebem que saíram da trilha marcada. Nossa atenção estava em outro lugar, estava nas árvores, animais e sons. Mas ambos sabem o quão vulneráveis estão. A floresta é cheia de predadores noturnos. Muitas das cobras venenosas saíam pela floresta à noite, assim como as onças. Nós não tínhamos muitas opções para nos protegermos. Dave e Crystal só conseguem pensar em uma coisa. Será que eles conseguem sobreviver aquela noite? Chris, tem alguma coisa aqui. A Amazônia à noite é um lugar apavorante para se estar. Dave e Crystal estão totalmente indefesos, sem nenhuma maneira de se protegerem dos predadores. Não íamos dormir de jeito nenhum. Íamos ficar acordados. Se acontecesse algo, estaríamos prontos. Chris, você ouviu? Chris, tem algo aqui. Acha que é uma onça? A onça persegue sua presa sob a cobertura da escuridão. Ela pode matar com uma única mordida na cabeça. Seja o que for, Dave conseguiu afastá-lo por enquanto. Eles passam a noite em claro, atentos a todo e qualquer som. Era usar meu sutiã esportivo como um filtro. Ok, agora quero que você jogue com cuidado isso aqui por cima. O sutiã da Crystal poderia realmente filtrar alguns parasitas.
mas não eliminará micro-organismos menores que podem deixá-los muito doentes. Ok. Saúde. Não sei se é uma boa. Não temos escolha. Saúde. Tomei um pequeno gole e deixei um pouco na minha boca, para provar o sabor. Tem umas coisinhas, mas é ok. A gente estava preocupado com a água, mas quando a temperatura chegou a 35 graus e estávamos suando daquele jeito, no fim das contas, era mais doloroso não beber. Reidratados, Dave e Cristal aceleram o ritmo, mas precisam permanecer sempre atentos. A floresta está repleta de criaturas que poderiam matá-los com uma única mordida. A gente estava escutando os sons e tentando descobrir o que estava na floresta ao nosso redor. Eu não queria tocar em um galho sem saber o que tinha nele. Queríamos tomar cuidado. O quê? Uma cobra. Vamos pra longe. Eles tiveram sorte. Mais alguns passos e teriam pisado na cobra. A bacia amazônica abriga as cobras mais venenosas do mundo. Uma mordida pode significar uma morte lenta e agonizante.